Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. Tentando encontrar a cura para o câncer, a cura definitiva para essa doença que atormenta a humanidade, a doutora Crippen, utilizando o vírus do sarampo, chegou a um resultado muito promissor. Testou em mais de 10.000 cobaias humanas e de fato parecia que eles tinham alcançado o que tanto almejavam. Porém, 3 anos mais tarde, a gente não vê uma sociedade próspera, feliz e não mais atormentada por uma doença sem cura. Na verdade, o que se segue é um cenário até talvez inimaginável para algo tão promissor na época e que no presente se mostrou a total ruína da raça humana, beirando a extinção mesmo. Então, Eu Sou a Lenda segue esse sujeito que acredita ser o último homem na Terra, o Dr. Robert Neville, cuja única companhia é a sua cachorra Sam, que acompanha ele em qualquer lugar, em todos os cantos, e talvez seja seu último elo com a humanidade. O que inclusive é irônico porque se trata de um animal, de um cachorro. Mas um dos grandes méritos desse filme é justamente lidar com a solidão inevitável de um personagem sozinho, completamente sozinho no mundo. E grande parte do filme é exatamente isso, a gente não tem a menor noção de se ele realmente é o último homem, o último ser humano da Terra, ou se ele só está isolado em um canto e não consegue ter contato com outros seres vivos, que não sejam animais. Por isso a figura da Samantha, da cachorra, é tão importante, porque ele fala com ela, ele conversa com ela, e é lógico que remete à ação natural de pessoas que são donas de cachorro principalmente, que é conversar com eles como se eles pudessem entender, cria uma simpatia enorme com o público de uma forma até muito fácil, acaba fortificando aquela máxima de que o cachorro é o melhor amigo do homem, e por mais que você ache emocionante esse vínculo entre o Robert e a Sam, ironicamente, ele exprime de uma forma muito clara a solidão, a tristeza desse sujeito. Mas não só isso. Em certos momentos a gente vê ele indo em alguns locais que tem manequins, e eles não estão dispostos de um jeito natural. Você percebe que o protagonista modificou eles, colocou eles em outros lugares, com posições diferentes, porque aquela forma, daquele jeito, ele conseguia se sentir menos sozinho no mundo. E é muito complexo você pensar nesse conceito, porque provavelmente nos primeiros anos, nos primeiros meses, o Robert se negava a fazer algo desse tipo, ou talvez nem passava pela cabeça dele interagir com objetos inanimados para poder esquecer da sua angústia. Porém, imagina o processo de agonia, de sofrimento realmente desse personagem que não tinha ninguém para conversar, que não tinha ninguém para ter um contato direto humano, sabe, abraçar, apertar as mãos, sentir o cheiro ou qualquer coisa mais mundana mesmo, até chegar ao ponto de conversar com manequins. Então, apenas com pequenas cenas, pequenas demonstrações de solidão, o filme consegue construir uma mitologia indireta, fazendo o espectador imaginar todo esse processo de desconstrução social, civil e do que era considerado normal do personagem, para poder finalmente interagir com esses manequins como se fossem pessoas mesmo, como se fossem seres capazes de responder ou de sentir ou de entender o que ele está falando. É lógico que, no presente do filme, ainda assim a gente percebe a sanidade do sujeito, não é como se o Robert já tivesse insano e conversando com esses manequins como se não tivesse noção de que eles são inanimados. Mas é como se fosse o início desse processo. Talvez mais alguns anos, alguns 2, 3, 5 anos ali, ele perdesse completamente a noção da realidade. Porque a solidão, o isolamento, por mais contraditório que isso pareça, já que ele está a céu aberto numa cidade gigantesca, provoca um sentimento de angústia muito forte no ser humano. E o personagem do Robert não consegue sentir isso de uma forma tão intensa ainda por causa da Samantha, que ainda é um ser vivo, por mais que não seja um ser humano. E todo ponto de virada é justamente quando essa personagem sai de cena, porque por mais que seja algo muito rápido, até abrupto, de certa forma, é nesse momento, justamente nesse momento, que a gente percebe que não existe mais nada, nenhum suporte, nenhum alicerce para o personagem se manter fiel ao que ele estava tentando há tantos anos, que era encontrar uma cura. E realmente esse é um lado muito curioso, porque o que motivaria um sujeito a continuar procurando uma cura num mundo onde não tem mais esperanças, onde qualquer um não veria mais esperanças?
Na condição de espectador, é muito fácil você não ver outra saída para aquela sociedade. Parece que, realmente, a humanidade está na beira da extinção e que ele é, de fato, o último homem na Terra. Porém, o seu passado como cientista militar dá motivação para o personagem continuar nessa busca. Na verdade, tentar achar essa cura, trabalhar nela, é literalmente o seu único motivo para continuar vivo. Sim, existe o laço, o vínculo com sua cachorra, que inclusive é o último resquício de memória da sua família, mas a cura, ao mesmo tempo que é algo que mantém a sua mente dispersa, que o faz pensar em outra coisa e talvez amenize a dor da perda, também é uma pontinha bem pequena de esperança. E é curioso porque o personagem não se permite interpretar dessa forma. Quando surge outra personagem no filme, ela fala de uma forma religiosa sobre como encontrou o Robert, sobre ações divinas, fala sobre Deus, e é capaz do personagem do Robert sempre ter acreditado em forças divinas, em forças que você não consegue entender. Porém, quando isso é verbalizado, quando ele escuta isso de fato, é algo muito forte para você conseguir processar depois de ter passado por tudo o que ele passou, depois de 3 anos de isolamento. Novamente, ele tinha uma pontinha de esperança, ele tinha um pouco de fé, talvez podemos dizer assim, senão ele não estaria trabalhando incessantemente numa cura, mas ouvir isso de outra pessoa é ter sua esperança confirmada, e isso ele não podia aceitar, porque uma vez que você tem esperança, você também tem a chance, você cria a chance de se decepcionar, de se frustrar e de se sentir magoado, triste, infeliz novamente. Por outro lado, o filme ele acaba sendo um pouco clichê e caindo em soluções muito comuns de blockbusters, principalmente daquela época. Acho que a principal característica é justamente o apocalipse ser focalizado, o ponto zero ser justamente em Nova York. Contudo, não deixa de ser interessante porque, querendo ou não, Nova York é uma das cidades mais populares do mundo. É quase uma capital indireta do planeta. É muito movimentada, é muito requisitada. Então, pelo menos para a época, era muito interessante a ideia de você ver uma cidade tão característica como Nova York devastada do jeito que a gente vê em tela. É quase inimaginável quando você tem já pronta a ideia de como aquela cidade é na vida real e de repente você se depara com aquela catástrofe, sem pessoas, com carros em todo lado, com tudo destruído, tudo caindo aos pedaços. É realmente algo bem impactante se você contextualizar. Porém, talvez o que deixa as pessoas que não gostaram desse filme mais incomodadas seja o final, que é basicamente o final hollywoodiano do herói norte-americano. É compreensível essa revolta, digamos assim, porque, primeiro, deturpa um pouco o que foi estabelecido no livro que deu base ao filme, mas isso não é relevante porque estamos falando do filme, não do livro. E segundo, é algo que não só foge muito da realidade, porque continua perpetuando o estereótipo do herói americano e dos filmes de Hollywood desse gênero, mas principalmente por ser algo muito recorrente mesmo, por ser algo até que diminui a verossimilhança. Por um lado, a gente tem todo esse ambiente, toda essa atmosfera criada que até transpassa um pouco de desespero, como mencionado anteriormente. A solidão do protagonista é muito bem retratada, é muito bem construída. Todos os cenários destruídos, a angústia de viver sozinho em contraposição ao medo de sair à noite por causa das criaturas noturnas, tudo isso é realmente muito bem estabelecido. Existe uma competência visível nesse aspecto. E se você parar para pensar bem, o final nem chega a ser algo ruim pela proposta do filme em si. O roteiro, ele segue bem a sua história. Não é um final que não condiz com o que foi estabelecido. Longe disso. Mas o problema, entre aspas, é justamente perpetuar algo muito corriqueiro nesse tipo de filme. Por mais que não seja um final clássico, feliz, ele ainda é bom, mesmo apresentando um cenário muito trágico, sem esperanças e desesperador em certo nível. Então acaba não exatamente sendo contraditório, mas fugindo um pouco das expectativas e principalmente da atmosfera e clima pessimistas. Mas deixando isso de lado, acho que é válido mencionar como o conflito desse filme foi feito de uma forma muito interessante, porque acaba dando origem a uma das cenas mais impactantes e até emocionantes mesmo do longa, que é o sacrifício da companheira do Robert. Em um momento, a gente percebe que ele era muito minucioso, tomava muitas precauções, tinha um estilo de vida muito calculado para tudo dar certo. Ele tinha um horário para ir para casa, ele tinha um horário para explorar, tinha horário para comer, para tentar fazer contato humano. E depois desses 3 anos, é justamente quando ele parece estar cambaleando nesse seu objetivo. Parece que a sua esperança, aquela pontinha pequena de esperança, estava começando a se esvair. E talvez aquela loucura, aquela insanidade comentada lá no início de conversar com os manequins, de falar com sua cachorra,
estava começando a ganhar proporções maiores. A solidão, o isolamento estava começando a falar muito mais alto. Então, de repente, ele se depara com um manequim em um local diferente da cidade e que provavelmente, muito provavelmente, ele mesmo colocou lá, tendo em vista que a armadilha que tinha no local era exatamente a mesma que ele tinha feito para capturar um dos zumbis/vampiros. E ele simplesmente esquece disso, ou deliberadamente esquece para poder ter a esperança, a falsa sensação de que existe mais alguém naquele ambiente. É interessante como o roteiro deixa isso ambíguo, porque num primeiro momento parece que realmente tem alguém escondido nas sombras e que tá brincando com ele de certa forma, mas depois você percebe que é muito mais provável que ele de fato tenha feito aquilo, colocado o manequim lá e feito a armadilha, e depois de um tempo tenha se prendido à ideia de que não, ele não tinha feito isso, para poder imaginar que talvez existisse alguém ali perto e que ele pudesse fazer de fato um contato humano verdadeiro, genuíno. Só que isso acaba saindo completamente errado, porque ele cai na própria armadilha e fica preso lá até o anoitecer. E todo esse descuido, talvez proposital, acaba ocasionando o seu total colapso, ao perder a sua única âncora, que ainda o mantinha forte em seu objetivo. E esse momento não é só bom por causa desse conflito que cria, mas pela maneira como foram feitas as cenas de ação com esses zumbis/vampiros, porque eles têm características de zumbis por serem aparentemente incontroláveis, não terem racionalidade, e por outras características que remetem à mitologia dos vampiros, como a sensibilidade à luz do sol. E por mais que a computação gráfica te tire um pouco da imersão do filme, porque é bem perceptível que não são pessoas reais ali, mas sim seres digitais, eles ainda transmitem uma sensação de perigo muito forte. Talvez pelas expressões exageradas, ou pela pele grossa e força bruta imensa, mas de fato existe essa eficácia quanto a transmitir terror e medo através das criaturas. E depois de passar mais da metade do filme estabelecendo a solidão, o medo, o desespero, o isolamento, bem próximo do final, o roteiro estabelece que aquela pontinha de esperança do protagonista tinha fundamento. Como mencionado anteriormente, ele não queria acreditar, ele não podia acreditar, mas a personagem que surge na sua vida, nos seus momentos derradeiros, o convence de que um pouco de esperança em momentos extremos de desespero pode ajudar. E como mencionado, é um final que consagra o heroísmo americano, é o típico final bom, clichê e que acabou desagradando muitas pessoas que assistiram esse longa, principalmente aqueles que já tinham lido o livro que deu base a esse filme, mas de forma geral eu acredito que é um filme competente, pelo menos na sua própria proposta. Desde o começo a ideia não era subverter os papéis ou mostrar um outro cenário que a gente não tinha percebido, mas sim apresentar a solidão desse sujeito e no final mostrar que ele ainda tem algo para acrescentar à humanidade, que ele pode ser a última esperança da sua espécie. E é isso que o final acaba consagrando. Por isso que ele é a lenda.